Vamos ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilhe para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto, nós estamos vendo desde ontem. Começou ontem, é o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, que ele se divide em 3 capítulos, mas são os 3 capítulos que vão falar do mesmo sermão, ou seja, a continuação, Eu falava isso ontem com vocês. Então, hoje, no capítulo 5, versículo 13, nós damos continuidade a esse raciocínio de Jesus. Só que Jesus vai dar, usando 2 metáforazinhas, dois momentos para falar com seus discípulos, com seus seguidores de fato. Então, Jesus começa o texto dizendo assim: Vós sois o sal da terra. Por que Jesus usa essa expressão sal da terra? Vós sois o sal da terra. E aí ele explica, que se o sal perde o sabor, se o sal perde e fica insosso, então para que serve esse sal? Para nada mais. Na verdade, essa comparação que Jesus está falando é em relação àquilo que a própria tradição do povo antigo já tinha. O sal está presente na vida dos hebreus em vários momentos. No Antigo Testamento era comum o sal era ser citado, ele era usado em vários momentos. O sal era usado como uma questão de sabor, tempero. Também como preservação dos alimentos, porque não existia geladeira. Era também usado como sinal no templo, como nações litúrgicas, em relação à aliança também. Em muitos momentos da história do povo hebreu, o sal sempre foi usado como... tinha vários sentidos, várias propriedades para o sal naquele tempo. Mas o sentido que Jesus está usando aqui, o sal, é justamente no sentido de ser sal, é dar sabor, justamente isso. Por isso que ele diz, ora, se o sal se torna insosso, ou seja, com que salgaremos? Não faz sentido o sal perder o sabor, então, ou seja, ele não serve para mais nada. E como é que eu vou salgar o sal? Ou seja, o sal, ele tem uma função, e essa função é dar sabor, é dar tempero, dar gosto. Então, se o sal perde, fica insosso, eu não tenho como pegar outro sal e jogar em cima desse sal para ele se tornar salgado. Não tem como. Isso não existe. Então, nessa linha de raciocínio de Jesus está falando em relação ao dar sabor. Então, o que eu e você somos chamados, como Jesus está dizendo aqui, em relação ao sal? Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo assim, eu e você somos chamados a seguir Jesus e, ao seguir Jesus, ser discípulos do Senhor, a sermos sal da terra. Sal é esse que vai fazer a diferença no alimento. Presta atenção. Quando você faz uma comida que ela não tem sal, você percebe automaticamente. Por exemplo, faz um arroz e deixa ele sem sal totalmente. Nossa, esse arroz está sem sal. Você percebe que não tem uma diferença no arroz. Agora, o que é interessante, você vê o sal, Você vê o sal quando você vai colocar o sal no alimento. Porém, depois ele se dissolve no meio da comida. Por quê? Porque essa é a função dele, fazer a diferença naquele alimento. Ou seja, essa é a nossa função, fazer a diferença no mundo. Nós precisamos dar sabor a este mundo. Dá sabor em que sentido? Porque eu sou sal e você é sal. Porque eu sou seguidor do Senhor. E se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou discípulo do Senhor, eu não posso ser igual a todo mundo. Eu tenho que dar diferença a esse mundo. Eu tenho que dar sabor ao tempero desse mundo. Ou seja, eu tenho que temperar esse mundo com aquilo que é o mais precioso que vem de Deus. Então, aqueles que olham para mim têm que perceber esse dar gosto, dar sabor, essa preservação daquilo que é o mais precioso, a palavra de Deus no mundo.
ou seja, dar testemunho. E esse sentido do ser sal da terra, ele faz uma plena ligação com os sois luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque dar testemunho no mundo, ser diferença nesse mundo, todos nós somos chamados a fazer isso. Por isso Jesus usa o imperativo. Vós sois, ele está afirmando, vós sois o sal da terra. Mas se você persistir em seguir outro caminho e não quiser dar testemunho dessa verdade, então, ou seja, você não faz a diferença no meio deste mundo, então, para que serve? Nada. Para ser jogado fora e pisado. Então eu preciso dar sabor, eu preciso ser diferença nesse mundo. Fazer a diferença. Levar as pessoas a conhecimento da verdade. E por isso Jesus diz, olha, vós sois a luz do mundo. E por que eu sou uma luz do mundo e você é a luz do mundo? Porque em Cristo nós devemos ser essa luz. Essa luz que brilha para todos. Essa luz que dá, né? Essa luz que faz a diferença no mundo. Essa luz que todo mundo percebe. Porque olha só o que Jesus diz aqui. Ó. Vós sois a luz do mundo. Versículo 14. Ele continua. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Ou seja, não adianta eu ser luz, mas ficar escondido. Não adianta eu ser cristão, buscar viver a palavra, se eu não der testemunho dessa verdade para o mundo. Eu preciso ser cristão que dá testemunho no meio desse mundo. Eu não vou dar testemunho fora do mundo, porque eu não estou fora do mundo, eu estou dentro do mundo. Então eu preciso ser luz e preciso ser sal. Eu preciso ser cristão que dá testemunho, que testemunha a verdade, que faz a diferença no mundo que é onde vive. Ou seja, é a mesma coisa do sal, que faz a diferença no alimento. Se eu coloco o sal no alimento é porque eu quero ter gosto naquele alimento. Eu quero ter algo diferente. Eu tempero para dar esse gosto, dar essa diferença. Então, ou seja, eu sou luz para dar essa diferença no meio do povo que anda nas trevas. Eu tenho que ser essa luz a partir da imagem do próprio Cristo. Se eu sigo a Ele, eu não posso estar na escuridão. Então eu tenho que brilhar em mim a luz que é de Cristo. E tenho que dissipar as trevas do mundo. Eu tenho que ser a diferença nesse mundo. Por isso Jesus diz bem claro, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. A igreja escreveu um documento, né, da CNBB falando sobre o ano do laicato, se eu não me engano, aí falava vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estava escrito lá. E quando você ia estudar o documento falava justamente disso. Que eu preciso fazer a diferença como sal da terra e como luz do mundo no meio da sociedade, da qual eu participo, da qual eu vivo. Então, ou seja, se eu sou político, eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo dentro do mundo da política. Se eu sou comerciante, dentro do mundo do comércio, sendo sal da terra e luz do mundo. Se eu sou professor, dentro da minha área da educação, ser sal da terra e luz do mundo. O que é isso? É dar testemunho, é ser a diferença no meio das pessoas. É que as pessoas possam olhar em você, por isso Jesus concluiu o texto de hoje, né, a perícope de hoje que nós estamos ouvindo, lá no versículo 16, Jesus diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, as obras que nós realizamos com testemunho, e louvem quem? Louvem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a honra e a glória e o louvor a Deus, Pai. Mas, quando eu faço as coisas que Deus me pede, ou seja, se eu sou de fato discípulo do Senhor, verdadeiro discípulo do Senhor, caminho, buscando levar a verdade, dando testemunho, sendo diferença no mundo onde eu vivo, as pessoas vão olhar para mim e vão louvar a quem? A Deus. De fato, essa pessoa é um homem de Deus. De fato, essa mulher é uma mulher de Deus. De fato, este homem segue a Deus, porque olha o que ele está fazendo. Só pode ser Deus. Então vão agradecer e louvar a quem? A Deus. E não a você, mas a Deus. Vão engrandecer o nome de quem? De Deus. Então é por isso que Jesus deixa bem claro nesse texto de hoje. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E aí é muito interessante isso, porque se você pegar como partida, né, o versículo 1 lá atrás, porque capítulo 5, versículo 1 e em diante vai falar das bem-aventuranças que nós lemos ontem. Se você pegar as bem-aventuranças como ensinamentos para seguirmos
as bem-aventuranças como uma semelhança ao coração de Jesus, que eu dizia ontem, né? Ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Se eu me assemelho cada vez mais a Jesus, me aproximo mais de Jesus, então eu vou viver essas bem-aventuranças. E como prática dessas bem-aventuranças, eu vou ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Porque as pessoas vão enxergar em mim aquilo que é o ensinamento da palavra. E não aquilo que é meu ensinamento, mas o ensinamento da palavra, das bem-aventuranças. Então percebe? Percebe que é isso que o Senhor pede de nós? Ser sal da terra e luz do mundo? É viver essas bem-aventuranças em nossa vida e praticá-las no mundo de hoje. É levar a cabo a vontade de Deus, levar a cabo o ensinamento de Jesus, para que o mundo possa conhecer verdadeiramente quem Ele é. Através de quem? Das obras que você e eu realizamos, como sal da terra e como luz do mundo. Percebe? É verdade, Lília. É verdade. Não só a questão de político, né? Mas assim, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas sociais, né? Seja ela na política, né? Na educação, no trabalho, seja ele qual for o trabalho que nós realizamos. Se você é lojista, se você é vendedor, se você é comerciante, que todos têm direitos iguais. Porque eu sou ser humano, sou filho de Deus, então todos têm direitos iguais. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, igualdade diante de Deus, porque Deus é nosso Pai. Nós só temos um Pai que é Deus, todos nós somos irmãos. Porém, dentro de uma família sempre tem os irmãos, né? De um jeito e de outro. É claro que todos são iguais, porque nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que perceber que não são iguais os dedos das mãos. São diferentes. E essa diferença que nós falamos no sentido de ser a diferença no mundo de hoje. Eu tenho que ser essa diferença no mundo de hoje. Apesar de ser igual no sentido de que sou filho de Deus, somos iguais, porque perante Deus não tem maior ou menor, ou mais feio ou mais bonito, né? Não tem isso. Diante de Deus todo mundo é igual. É essa igualdade que a igreja fala. Mas, quando eu falo da igualdade no sentido de que ser diferença no mundo, eu não estou ferindo a igualdade em relação a ser filho de Deus. Porque essa não fere. Tem gente que faz diferença, né? E não consegue entender isso. Tem uma diferença em relação a esse ser igual. Ser igual, como eu falo, em muitas homilias você vai ouvir o padre Edmilson ou qualquer outro padre falando, nós temos que ser e enxergar o outro como igual a mim, semelhante a mim. E esse semelhante a mim significa que eu sou igual a ele. Igual em que sentido? Porque somos filhos do mesmo Deus. Nessa terra não tem maior ou menor. Porém, dentro do contexto da diferença que nós devemos fazer como filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus e sermos iguais perante Deus, precisamos fazer a diferença no mundo, para que o mundo reconheça que somos verdadeiramente filhos de Deus e que não há diferença entre nós. E que todo aquele que vê o que eu faço de diferente possa se aproximar cada vez mais de quem? De Deus. Porque ele vai ver as obras que eu realizei, que eu vou realizar, e ele vai se aproximar de quem? De Deus. Porque se eu estou fazendo, a pessoa vai conhecer as obras e vai louvar a Deus e vai se aproximar dele. E aí ela vai se aproximar e vai se converter, né? Vai viver mais perto de Deus. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Entende, né?
Então, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo no mundo de hoje, no tempo que estamos vivendo. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica, nesse momento de crise política, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos vivendo, nessa situação difícil de governo federal, de governos estaduais, de câmaras, Senado, Tribunal de Justiça, né? Essas problemáticas que todas estão acontecendo aí, que nós estamos acompanhando nas TVs, nós precisamos ser a diferença nesse mundo. É por isso que esses dias para trás, eu fiz uma homilia, eu falei, acho que foi numa quinta-feira, eu falei na homilia sobre as pessoas que ao invés de promoverem a comunhão, promovem a divisão na igreja e na sociedade, no mundo. Se eu sou chamado a ser sal da terra e luz do mundo, eu não posso causar divisão, eu não posso causar discórdia no meio da igreja ou no meio da sociedade. Eu tenho que dar sinal da presença de Deus. Eu tenho que ser luz do mundo. Eu tenho que ser sal da terra. Eu disse isso numa homilia há alguns dias atrás, na quinta-feira. Eu falava sobre isso, sobre pessoas que usam as redes sociais, que é um meio de comunicação para ajudarmos as pessoas, para nos aproximarmos. E agora, nesse momento de pandemia, tem sido uma ferramenta muito importante para nós levarmos a palavra de Deus, para transmitirmos as missas, adorações, para fazermos um momento de oração, para fazermos muitas coisas pelas redes sociais importantes para o meio da nossa sociedade, para levar o homem e a mulher deste tempo a conhecer mais sobre Deus e a conhecer a verdade. Só que as pessoas estão usando as redes sociais para denigrir umas às outras. Elas estão usando a rede social para falar mal de governador, de presidente, de vice-presidente, de tribunal de justiça, de deputados, de padres, de bispos, de Papa Francisco. As pessoas estão usando dos meios das redes sociais ao invés de usar esses meios para agregar valores, para fazer com que o meu irmão, a minha irmã enxergue Jesus. Conheça a verdade, se aproxime, entenda que eu sou sal da terra e luz do mundo e que ela também é sal da terra e luz do mundo. Ela faz o contrário, ela causa desavenças, ela causa confusões na cabeça das pessoas, ela começa a postar coisas absurdas. Em vez de causar a alegria no coração do homem e da mulher que está ouvindo, está causando revolta, ódio, rancor, ressentimento entre as coisas que estão acontecendo. Então assim, eu falava isso na homilia, né? Me dá uma tristeza no coração porque às vezes eu vejo postagens de pessoas que são de igreja, pessoas que são de comunidade, pessoas que trabalham na igreja, que são de pastorais, que são de movimentos, que fazem um escarcéu nas suas postagens nas redes sociais, postam em Instagram, postam em Facebook, em Twitter, coisas absurdas. Uma coisa, meu irmão e minha irmã, a gente tem que aprender. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Eu não sou o dono da verdade, nem você é dono da verdade. Mas a verdade é Jesus. E eu não posso colocar nas minhas redes sociais algo que seja duvidoso, ou algo que eu sei que vai criar desavenças no meio da comunidade, no meio das pessoas. Hoje nós estamos vendo assim situações. Hoje eu assisti um vídeo mais cedo, que foi filmado lá no santuário, eu acho que foi lá no santuário do padre Reginaldo Manzotti. Eu acho assim, eu fiquei horrorizado. O cara batia no peito e dizia: eu sou católico, mas esse homem que está aí dentro aí é um lixo, sabe? Uma coisa assim, uma coisa absurda. E aí eu ficava pensando assim, qual é a graça e qual é a vantagem que a pessoa tem de fazer um tipo de coisas dessas? Eu não digo nem quem postou, porque quem postou era alguém que trabalha no santuário, parece lá, e ele estava com o celular filmando, porque o homem estava muito alterado, muito agressivo e falando coisas absurdas. Então eu vi aquele vídeo e eu fiquei preocupado. Eu falei, mas como que vai causando? E o cara batia no peito e dizia: eu sou católico, mas esse padre aí não vale nada, não sei o que e tal. Quer dizer, a agressão, né? Eu acho assim que isso gera um desconforto, uma confusão. Isso para mim está longe de ser sal da terra e luz do mundo. Eu falo isso assim, né? Algumas pessoas da paróquia lá que estão comigo agora nesse período da pandemia, nas missas, eu conversei já com alguns lá, já falei: olha, eu tenho meu ponto de vista em relação a algumas situações, mas eu não vou usar a minha rede social
para ficar falando do político X, do político Y. Eu não vou colocar aqui nas redes sociais o que eu penso em relação a isso tudo, porque eu não acho correto. Aqui não é lugar para eu fazer isso. Se algum dia alguém me perguntar, né, se você estiver conversando comigo, eu conversar com você assim, pessoalmente, só nós dois, você me perguntar o que eu acho, eu vou dar um parecer do que eu acho. Mas agora na rede social você não vai ver o Padre Edmilson fazendo isso, porque eu não concordo. Aqui não é lugar. Primeiro porque eu sou formador de opinião. E tudo que eu postar aqui vai causar reboliço. E às vezes vai causar aceitação e em alguns momentos vai causar irritação. E isso vai causando uma divisão, uma confusão tão grande. E eu falo que isso passa longe de ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo é fazer a diferença, mas não é fazer diferença em rede social onde eu ataco o fulano ou o ciclano, porque eu gosto do presidente X, então porque eu gosto do partido X, porque eu sou a favor, porque eu não sou a favor, então eu vou para a rede social para postar, para ver se o povo acorda, porque eu acho que está certo isso. Mas quem é que está dizendo que está certo ou está errado? Aonde você tem essa condição de dizer que você está certo ou errado? Então eu acho que assim, isso é muito perigoso. Por isso o evangelho de hoje ele deixa bem claro para nós. Deixa bem claro que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Mas é sal da terra e luz do mundo que precisa ser sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença no mundo. E não usar das redes sociais, que é o momento em que a gente está vivendo, para fazer ou denegrir alguma pessoa, né? Fazer mal a alguma pessoa, ou achar que a rede social é o lugar onde eu devo fazer as minhas postagens do que eu acho, que eu penso do político X, ou do candidato Y, ou do padre, ou do Papa Francisco, ou de quem quer que seja. Eu tenho que ter condições de entender e separar uma coisa da outra. Uma coisa é você chegar para mim e falar: padre, o que você acha do governo que está aí? Eu vou falar com você. Agora aqui na rede social eu não preciso fazer isso. Porque eu sei que aqui eu vou causar desavenças. Eu vou causar problemas sérios. Não só para mim, mas para toda uma centena de pessoas que estão atrás de mim, que estão me seguindo, que estão caminhando comigo, que acreditam naquilo que eu falo. E eu como padre não fui chamado a ficar falando de política. Não fui. Eu fui chamado a falar da palavra de Deus. Assim como você, cristão, batizado, que tem que ser sal da terra e luz do mundo, mas é sal da terra e luz do mundo dentro daquilo onde você vive, como diz a palavra de Deus, como diz o documento da CNBB. O documento da CNBB ele fala isso, com todas as letras lá, que eu e você, e isso o Papa João Paulo II também já falava isso na sua carta lá atrás, numa das suas cartas lá atrás, né, escrita pelo Ratzinger, quando o cardeal Ratzinger ainda nem era papa, né, era cardeal, era o prefeito da congregação, e ele falava disso, que nós temos que assumir o nosso papel de leigos, né, aqueles que são leigos, no mundo de hoje, como sal da terra e luz do mundo, para levar a palavra de Deus, para fazer a diferença nesse mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e louvem a Deus. Essa é a nossa missão, nosso papel. Isso dentro da sociedade, seja em qual lugar for. Como eu já disse, dentro do meu local de trabalho, se eu sou professor, se eu sou médico, se eu sou dono de um bar, se eu sou manicure, pedicure, se eu trabalho no salão, né? Tudo isso eu sou chamado a fazer o quê? A levar essa verdade para o mundo. Fazer a diferença. E o que às vezes me deixa triste é porque às vezes a gente vê pessoas que julgam ser os donos da verdade e elas acham que estão fazendo ser sal da terra e luz do mundo, indo para as redes sociais e batendo boca, discutindo, criando problemas. Você pode olhar que quando um vídeo é postado ou alguma foto, algum post é feito sobre alguma coisa de política, você pode abrir ali embaixo ali assim e ver a quantidade de pessoas que curtem e pessoas que colocam algumas coisas assim, tipo, a favor, e outras colocam coisas contras. Porque depende muito de quem está interpretando também o que está sendo colocado ali, né? Eu gosto muito de ver algumas postagens de vez em quando do Padre Zezinho. Eu acho o Padre Zezinho muito coerente nas suas postagens. Eu não vejo nas postagens do Padre Zezinho nenhuma agressão a ninguém, né?
Eu consigo interpretar claramente o que ele está querendo dizer ali naquelas postagens. E eu acho que assim, por mais que algumas pessoas possam falar, mas ele é petista ou fulano lá é bolsonarista, não. Mas eu não vejo isso nas postagens dele. Eu vejo uma verdade nas postagens dele que faz sentido para nós. Assim, eu não vejo ele atacando o fulano ou o ciclano, mas eu vejo ele falando aquilo que deve ser falado assim, de uma forma bem clara, né? Então eu acho que assim, nós devemos prestar atenção muito nisso. O evangelho de hoje ele nos chama a atenção a sermos esse sal da terra e luz do mundo nesse sentido, de sermos presença de Deus no mundo de hoje. Amém? Tudo. Deixa eu ver aqui o que a Patrícia escreveu aqui. É verdade. Sem falar os fake news, né? Sem falar os fake news, Patrícia. Tem que falar os fake news, porque às vezes a pessoa posta, achei interessante isso aqui, ela vai lá e posta, reposta, né? Alguém já postou, ela vai lá e posta e coloca ali. Ai, ai. Dá uma confusão, né? Porque é interpretação. Porque eu posso postar uma coisa e você que vai ver a minha postagem pode entender uma outra coisa. E aí, meu filho, a coisa pode complicar muito, né? Pois bem, sejamos então sal da terra e luz do mundo no dia de hoje, né? O mundo está precisando de cristãos verdadeiros. Não cristãos que usam da igreja ou usam o título de cristão para atacar ou fazer coisas erradas e achar que porque eu sou dono da verdade, estou correto em fazer. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Ó, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença de todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento. De forma especial, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão afastados em casa, aqueles que estão isolados, passando por alguma dificuldade financeira neste momento, tribulação. Também pelos nossos aniversariantes, né? De vida matrimonial, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram nesse momento enlutados pela perda de algum ente querido. E também, né, nesse momento, eu rezo pedindo a bênção de Deus sobre o Gabriel e sobre a Valquíria, que começaram um namoro. Que o nosso bom Deus, na sua infinita misericórdia, derrame as suas bênçãos sobre a vida destes dois jovens e que eles possam ser sustentados no amor, na perseverança, né? Cada dia mais. E que esse namoro, se for da vontade de Deus, vá até o casamento e eles possam viver juntos até que a morte os separe. Tá bom? Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa tarde. Fique com Deus e nos vemos amanhã, 3 horas da tarde. Tchau. Fique com Deus.